Olá! Hoje no estúdio Crafium temos a honra de receber uma das maiores jogadoras da história do basquete brasileiro, Isiane Marques. Isiane, é uma honra enorme receber você aqui hoje. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui falando com o CREF1. Para começar essa conversa, conta pra gente e também para quem está nos assistindo agora, quem é Isiane Marques? Bom, eu sou uma atleta olímpica de basquete, atual secretária nacional de excelência esportiva, que trabalha com os programas olímpicos, pan-americanos e também responsável pelo Bolsa Atleta no Ministério do Esporte. E sou hoje uma mulher, né, que teve a vida transformada através do esporte. E tudo começou na escola, na educação física. Então conta pra gente como que foi seu início de carreira, como você se apaixonou pelo basquete e quando surgiu a oportunidade na sua vida? Eu sou de São Luís do Maranhão e praticava educação física na escola. Em São Luís nós não temos a formação clubística que existe nas grandes cidades, como São Paulo, Rio. Então o esporte ele é muito praticado mesmo na escola. Eu estudava em uma escola particular, portanto o esporte também era pago. E até por opção mesmo, na época que eu comecei no basquete, eu não fazia nenhum tipo de outro esporte, né? Eu já tinha praticado natação quando mais nova, já tinha praticado balé, mas não, naquele momento eu não fazia nenhum outro esporte. Então, na educação física, ali naquela vivência mesmo das aulas, né? Um professor de educação física, ele viu a minha predisposição, digamos assim, para o basquete e me convidou para jogar basquete. E aí, como eu falei pra vocês, estava em escola particular. Basquete seria pago, né? Então eu falava assim: não, eu não quero jogar basquete. Ainda vai ter que pagar pra jogar também? Não, não quero. Não é uma coisa, tipo, que tá na minha visão de que eu quero fazer, né? E aí continuei. E ele insistia, insistia, insistia. Até que um dia eles resolveram me dar uma bolsa no esporte pra fazer o basquete. Só que ele me perturbava tanto, literalmente, que eu falei, cara, eu vou fazer isso só pra você parar de me perturbar. E aí comecei a treinar o basquete na escola. E foi assim que eu me apaixonei pela modalidade. Então, assim, não foi uma coisa que eu falei, ah, quero jogar basquete e tal, não. Foi uma insistência de um professor de educação física que fez com que eu começasse a jogar basquete. E aí me apaixonei pela modalidade, né? Eles conseguiram me conquistar através de várias táticas que eles fizeram ali para eu começar logo a jogar e tudo, e aí me apaixonei pela modalidade e aí tudo é história. E no caso, antes na sua família não tinha nenhuma referência, ninguém era atleta? Nenhuma referência esportiva na minha família, assim, meu pai, ele praticou várias modalidades também na escola, mas, assim, nenhuma referência mesmo que dissesse assim: "Não, você vai praticar esporte durante sua trajetória ali, né, de criança e adolescente". E eu só tinha feito natação porque São Luís é uma ilha, então é muito normal que a gente vá à praia todos os fins de semana. Então, por segurança, os pais colocam as crianças muito cedo para aprender a nadar. Então, também a natação não foi com o intuito de ser um atleta de natação ou aprender né, todas as modalidades ali do nado, mas sim aprender a nadar por segurança. E você saiu de casa muito cedo, né? No caso, aos 15 anos você foi para São Paulo para poder atuar profissionalmente no basquete. Como que foi isso? Você teve o apoio da sua família, do seu professor de educação física, né, já que foi ele que te iniciou no basquete? Bom, como São Luís não tem essa cultura clubística, então naturalmente a gente também não tem as equipes profissionais desde a base, né, até o alto rendimento. Então eu tive que ir para um grande centro, que foi São Paulo, para poder continuar o basquete enquanto carreira mesmo de um atleta, né. Então aos 15 anos tive que deixar minha casa, ir sozinha para São Paulo, e isso a gente está falando ali de meados dos anos 90. Então onde a tecnologia ainda não existia, as coisas eram mais difíceis, e foi assim uma virada de chave e uma virada de vida mesmo, assim, uma mudança drástica de vida naquele momento. Eu tive o apoio da minha família, mas assim, eu venho de uma família muito pobre, né? Eu sou uma mulher preta hoje, então nasci uma menina preta, uma favela, né? A gente considera
o bairro da Liberdade, da onde eu sou, na época, um bairro de periferia da cidade de São Luís do Maranhão, que hoje o Maranhão ainda é o estado mais pobre do Brasil. Então, assim, não tinha uma vida que me permitia ir com a minha família para São Paulo, me bancar nem nada. Então, quando eu saio sozinha, com o apoio possível da minha família para ir para lá, né? Muito mais um apoio moral do que financeiro ou de outras formas, mas assim, toda coberta também pelo clube para onde eu fui. O clube era um grande clube na época, então me colocava em uma casa com as outras meninas que moravam, que a gente chamava de República na época, com uma pessoa responsável por nós, com um refeitório, com uma Kombi que nos levava para os treinamentos, já recebia uma ajuda de custo, na época já tinha contrato, né? Então, assim, toda realmente já na lei, digamos assim, preparada para ir começar essa prática rumo ao alto rendimento. O meu professor de educação física nessa época eu já não tinha contato com ele, né? Eu já tinha passado da fase de educação física na escola, porque já fazia esporte, né? Então, ele me acompanhava de longe, né? Mas o meu professor do basquete também estava envolvido na época com essas transações. Não queria muito para eu ir, não, né? Ele ia perder a melhor atleta dele na época, mas deu tudo certo e a gente Que bom seguiu carreira. e assim, deu certo, né. Mas aqui, antes de você se apaixonar, talvez, pelo basquete, você tinha um outro sonho, que era ser médica, é isso mesmo? Sim, eu sempre fui muito inteligente, sem falsa modéstia, né? E assim, eu na escola, por exemplo, sempre tirei notas altas, eu falo que eu só tirava 10, nunca fiquei de recuperação na escola ou reprovada, né? Então, assim, eu tinha muito foco nisso, no aprendizado, né? Então, dentro dessa minha construção escolar mesmo, eu pensei em fazer medicina. E passei na faculdade de medicina, inclusive, né? Então, quando eu vou para São Paulo, eu continuo meus estudos, né? Paralelamente à minha formação esportiva, então eu estudava à noite. Então, termino o segundo grau e ali presto vestibular. E aí passei para medicina à época. Porém, na mesma época, o Brasil passava por uma mudança no sistema esportivo do basquete feminino. Inclusive, a equipe que eu estava, ela não existia mais a equipe principal. Outras equipes em São Paulo também estavam fechando as portas. Então, ali eu vi uma oportunidade de estar indo para fora, né, do Brasil. Então, fui a partir de 2001 para fora. E foi quando também coincidiu com a minha entrada na faculdade. Então, tive que optar entre continuar sendo uma atleta profissional ou, né, fazer medicina. Obviamente que Foi uma optei por ser atleta. Foi uma decisão difícil de tomar? Não, porque na época eu já era uma atleta que já estava na seleção brasileira principal, era uma das melhores atletas em formação no Brasil, né, no basquete feminino. Então, naquele momento eu entendi que realmente ali era aquela carreira a ser seguida, era de ser atleta mesmo, né? E se a medicina viesse em algum momento da minha vida, ela poderia vir após a minha carreira, ou não, né? Aí o tempo ia construir sua própria história a partir daquele momento. Agora uma coisa muito interessante é que até hoje você é a jogadora mais jovem a jogar, a disputar a WNBA, né, que é a liga de basquete americana. Como é que é isso pra você, assim? Como é que você se sente? Vieram outras depois de você, mas você ainda segue sendo a atleta mais jovem a ter disputado essa liga, que é tão disputada, tão competitiva, né? Na época eu levava uma vantagem porque como eu era estrangeira, eu não precisava cumprir justamente a parte do college e draft que as americanas têm que cumprir. Então, eu não precisava sair de uma universidade americana para esperar o tempo e ser drafteada. Então, aos 19 anos, eu já entrei no radar. Tinha uma idade mínima e eu entrei nessa idade mínima. Então, eu tinha que completar 20 anos quando a liga começasse. Então, eu completava 20 anos em março e a liga começava em abril. Então, eu passei por Caraca! pouco assim mesmo. Mais um pouquinho ficava É, fora. e aí, na época, a gente já houve esse interesse, né, de equipes americanas para me contratar. E eu já havia saído do Brasil, como eu falei antes aqui, né? Já tinha começado essa carreira internacional, tinha acabado de chegar na Europa, numa equipe pequena ainda. Então, casou perfeito, né? De ter a oportunidade de já estar jogando na Europa, indo para a WNBA, e aí construir uma carreira
das mais longevas que uma jogadora brasileira conseguiu, com 12 temporadas lá na WNBA ao longo da história. Tempo, né. Agora assim, você não teve referências na sua família de alguém que era atleta, que atuava no esporte, mas você é referência para pessoas da sua família, né, para aqueles que vieram depois de você. O seu sobrinho Juan Miranda, ele, renovou inclusive contrato recentemente, foi esse ano, no sub-20 do Flamengo, é isso mesmo? Não no sub-20, já é na equipe Já é principal na mesmo, já é principal? na E principal. como que você se sente sendo inspiração para sua família, para os que vieram depois? Olha, hoje eu tenho muito orgulho disso, né, não só o Juan, que tá no basquete do Flamengo, mas o Pablo também, que tá no futebol do Flamengo, é meu primo também, e eu incentivei muito a carreira deles, né. Eu lembro o Pablo, que é mais velho, né, quando o meu tio, que é o pai dele, falou sobre a possibilidade de sair também de São Luís para ir para uma outra cidade e começar essa carreira que eu também comecei lá com 15 anos, né, ele foi a mesma coisa, ele saiu com 14 e o Juan também saiu com 14. E aí eu falava pro meu tio: deixa o menino ir, apoia, fica de olho no futebol, né? Tem muito isso de querer enganar os meninos muito novo, então ficar de olho e tal. Então incentivei muito nesse começo para que a família, né, apoiasse e deixasse ele seguir também seu caminho. E o Juan eu mentorei a vida toda, né? O Juan é filho da minha irmã, somos só nós duas, então ele assim, eu falo que ele não é meu filho, porque assim, eu jogava enquanto ele cresceu, mas eu apoiei financeiramente toda a sua vida, né? Minha irmã teve ele muito jovem, ela não trabalhava, então eu fui aquele suporte financeiro durante o seu crescimento enquanto criança e adolescente, então paguei escola, cuidei, dei de comer, dei de vestir, mas principalmente eu guiei ele no caminho do esporte, para que ele entendesse que o esporte era importante, né? Então coloquei na natação, coloquei no futsal, jogou vôlei. Fez tudo. É, e aí já tudo para que ele criasse habilidades para usar no basquete futuramente, já tinha A visão. visão, é. E aí com 12 para 13 anos ele começou a treinar comigo. Eu jogava no Sampaio basquete no Maranhão. Então ele ia pro treino comigo, levava ele para os treinos, fazia sparring lá com as meninas maiores, né? Porque ele já era muito grande. Hoje o Juan tem 2,6 m, para vocês terem uma Meu ideia. Deus, e qual a Naquela idade época, dele? ele já tem 24 anos, mas naquela época ele estava com 14 anos, 13 anos, 12 anos, mas já media 1,90 m, assim, já era Nossa. muito gigantinho, né? Então, assim, incentivei muito, e isso é muito orgulho para mim, não só ele e o Pablo, que se tornaram atletas profissionais, mas também meus outros primos que usaram o esporte como ferramenta. Eu tenho uma prima também que joga basquete, fez judô, faz natação, e assim, e ela fala que eu sou muito referência para ela. Então, isso é importante, porque usa o esporte como uma ferramenta que, claro, a gente sabe que atletas profissionais são poucos, mas vai transformar sua vida através de aprendizados que outras coisas na sociedade não vão ter essa possibilidade, né? Então, o esporte, para mim, é muito importante. Eu fico feliz de poder incentivar não só minha família, como outras pessoas também. Agora, Isiane, desde dezembro de 2023, você atua como secretária nacional de excelência esportiva, trabalhando diretamente pelo fortalecimento do esporte de alto rendimento no país. Conta pra gente, como é o seu trabalho, quais são os desafios diários que você vivencia na secretaria? Bom, eu digo que eu tenho o privilégio hoje de estar numa função onde eu aplico políticas públicas que eu vivenciei. Então, o trabalho da secretaria é aplicar políticas de excelência, de base e de transição de carreira. Então, a gente chama de são serviços que a lei geral trouxe. Temos o aperfeiçoamento e a especialização esportiva, que todo mundo conhece como a base. Temos o alto rendimento mesmo, que todo mundo conhece como esses grandes atletas que estão na seleção brasileira ou que competem nos próprios clubes. E a transição de carreira ou dupla carreira esportiva, que é um outro serviço que a lei traz. Então, nesses 4 serviços que a gente aplica, eu vivenciei todos, né? Então, eu digo que eu tenho esse privilégio de hoje aplicar políticas públicas que eu considero ter o know-how para aplicá-las, né? Entendendo que, como atleta, vivenciei eles, sei as necessidades, até com uma sensibilidade ainda maior, por vir também de um estado de vulnerabilidade social, né? De vir um estado de periferia, e conhecer também essas particularidades que existem dentro do nosso país, né? Que são diferentes do norte, nordeste, para os grandes centros como o sudeste.
Então, hoje, a gente tem um grande programa que é conhecido por todos nesse país, que é o Bolsa Atleta. Esse programa também está na minha secretaria. E eu fico muito feliz em poder aplicar toda essa minha vivência, todo esse meu aprendizado hoje, efetivamente, com essas políticas públicas que vão beneficiar aí não só a criação de novos atletas, mas também a perpetuação dos que já existem, atuando também nessa transição quando eles pararem de jogar. Inclusive, o Bolsa Atleta completou 20 anos com quase 2 bilhões de reais investidos. Esse fortalecimento do programa, né, também amplia a demanda por profissionais qualificados. Na sua visão, qual é o papel da formação de educação física nesse cenário? Bom, obviamente que o profissional ele está totalmente atrelado ao atleta, né. O atleta, ele não nasce sem um profissional ao seu lado. Obviamente que os talentos eles são inerentes, né, as capacidades individuais das pessoas, elas são inerentes, mas para que elas sejam lapidadas, elas precisam de alguém que entenda. E aí é onde está o profissional de educação física, né, aquele técnico ou até aquele professor de educação física, como foi meu caso, que teve aquele olhar e descobriu aquele atleta, né. Então, é muito importante que esses profissionais, principalmente na base, estejam muito capacitados, porque o que a gente entende é que, nesse processo, muitos atletas se perdem, se eles não tiverem o treinamento adequado e não treinarem as suas capacidades que possam torná-los capazes realmente de performar em um alto rendimento, né. A gente sabe que o alto rendimento, ele é uma linha muito tênue daquilo que você poderia ser e você acaba não se tornando, né, e isso passa pela capacidade do profissional de fazer com que aquele atleta consiga chegar nesse alto nível, né. Eu falo que eu tive essa possibilidade. Então, quando eu saio de São Luís e vou para um profissional que é em São Paulo, um centro de treinamento capacitado para fazer com que o meu talento se desenvolva, eu consigo chegar no alto rendimento. Se eu tivesse ficado em São Luís, eu tenho certeza que eu não teria sido uma atleta profissional, porque lá eu não teria as condições adequadas para chegar. Então, essa é a importância muito, né, eu acho que extrema mesmo do profissional estar capacitado nessa linha, né, de atender o atleta desde o comecinho ali Na a iniciação esportiva até lá na chegar. base, né? Exatamente. E nesses desafios do esporte de excelência, você acha que o profissional de educação física pode contribuir de alguma forma dentro ou fora das quadras, no campo, nas pistas? Claro, dentro e fora, né, porque o profissional ele não só perpassa pela prática em si, nós temos também um profissional que está na gestão, né, então temos o profissional que precisa também se capacitar na parte administrativa da coisa, entendendo como que se faz, por exemplo, um treinamento sistematizado, ele precisa ir para o escritório e escrever e colocar aquilo num papel, né, então não é só a prática em si. Então a gente entende que a gestão esportiva, ela também precisa estar atrelada a esse profissional. E também precisa entender como o sistema funciona, como ele trabalha junto com o sistema, para também melhorar a performance do atleta que está ali na ponta, né, que seja ele atleta já, mas que seja a criança ainda em formação, o adolescente em formação, até que chegue, né, nessa construção de um atleta, porque a gente está falando de excelência esportiva, mas se a gente estivesse falando do profissional em geral na educação física, poderia ser uma pessoa, né, que está ali querendo melhorar seu estilo de vida, ou sua performance, sem visando a competição ou chegando na seleção brasileira, por exemplo. E Ziane, aqui no CREF1 nós temos o projeto CREF1 Mulher, que atua em 4 frentes: saúde, política, educação e esporte. O objetivo é ampliar o debate e os espaços para valorizar a atuação da mulher dentro da educação física. Conta para mim, você acredita que iniciativas como o CREF1 Mulher podem caminhar lado a lado com as políticas nacionais para ampliar a presença feminina no esporte? Com certeza. E isso precisa ser realmente tratado em todas as esferas, né. As mulheres precisam se ver em espaços esportivos e para elas se verem nesses espaços, é que é preciso que essas políticas públicas estejam acontecendo, estejam integradas, né. A gente vê isso muito no alto rendimento, por exemplo. No alto rendimento nós temos
uma maioria de homens que estão em cargos de gestão e decisórios e se perpetuando por muito tempo, né. Então, como que a gente vai fazer políticas públicas, esportes, né, com uma visão para o feminino, com uma visão para a mulher no esporte, se a gente não tem mulheres dentro desses espaços, né. Então, através do CREF Mulher ou de outras políticas públicas que incentivem a mulher no esporte, nesses espaços, é que a gente vai conseguir que essas mulheres também se enxerguem neles. E eu vejo também o meu papel hoje como, influência para essas mulheres. Então, quando a gente enxerga uma outra mulher nesses espaços, a gente também se coloca disponível e se visualiza ocupando esses espaços. Então, ter mulheres também em espaços de liderança e em espaços decisórios é muito importante. Agora, falando um pouco sobre pós-carreira. Como ex-atleta, qual é a sua percepção sobre cuidados com o corpo e com a mente após o fim do alto rendimento? É importantíssimo, né? E assim, eu trago uma visão que talvez a sociedade não pense no que o atleta é. O atleta ele vai muito além de, de uma profissão. O atleta é uma identidade. A gente tem que lembrar que o atleta, ele aprende muito cedo a ser atleta. Então, às vezes, crianças com 5, 6 anos já estão começando sua carreira esportiva como atletas de rendimento. Dou, por exemplo, uma Rebeca Andrade, que todos conhecem, né? A ginástica, ela é muito precoce. Então, aquela criança, ela desde muito cedo, ela coloca como vida o ser atleta, né? Eu falo que a pessoa, ela dorme atleta, ela acorda atleta, ela é atleta 24 horas. Não é uma profissão onde você vai, desempenha, volta para casa e é outra coisa. Não. O atleta você é uma identidade. Então, quando você decide parar, por exemplo, como você se desvincula de algo que você é, né? Então, essa construção, principalmente de uma identidade, para se desfazer dela é muito difícil. Então, esse cuidado do atleta, principalmente com a saúde mental, ele é importantíssimo, né? Porque ele entra em um dilema de vida. Do que eu serei a partir de agora? Eu só sou isso, eu fui isso a vida toda, né? E eu acho que às vezes a gente esquece disso. Porque não é simplesmente, não, amanhã eu vou acordar e vou fazer outra coisa da minha vida. O ser atleta, ele é muito mais complexo. E eu acho que esse cuidado, quando a gente fala principalmente de saúde mental de atletas de rendimento, ele precisa ser entendido. Que o atleta ele precisa se preparar para essa mudança radical da vida, que é deixar de ser algo que ele aprendeu a ser a vida toda, né? E construir uma nova trajetória de sua vida. O que está tudo bem também, porque vai chegar o momento, né? Infelizmente, é uma profissão que tem um limite. Tem um tempo de validade, né, digamos Exatamente, assim. por conta do corpo, né? A gente não consegue performar muito mais além dos 40 ali, dependendo da modalidade, até mais precoce, né? Tem modalidades que até os 30 já é o limite. Então, o atleta ele precisa se preparar e esse pós-carreira, ele vai justamente dessa transição da sua identidade para uma nova realidade da sua vida e também nessa construção de continuar o destreinamento, né, que a gente fala. Diminuir a quantidade de treino, entender que agora eu não preciso mais treinar 8 horas por dia, todos os dias da minha vida, e preparar também seu corpo para esse destreinamento. Porque você também não pode, do nada, né? Você está habituado a uma carga de treinamento intensa, e no outro dia não vou fazer mais nada agora pelo próximo 1 ano É da um vida. processo, né, até É. porque até a mente acostumar que você não é mais atleta e lidar com o pós, você tinha uma rotina muito intensa de treinos, de competição, e aí depois parece que desacelerar é difícil acostumar, né. É difícil e, assim, a gente tem muitos depoimentos de atletas que a gente vê como é difícil essa transição mesmo, principalmente quando você não se prepara. E para aqueles que se preparam, ainda também é difícil, imagina para aqueles que não se preparam, né. Mas infelizmente faz parte, né, são ciclos que terminam e precisam ser renovados, e o atleta precisa entender desde cedo que isso vai acontecer, que a sociedade e todo o sistema esportivo entenda que, desde que o atleta começa a ser atleta, ele precisa entender que ele precisa investir na sua educação, ele precisa investir na sua saúde financeira, para que quando chega esse momento, ele possa transitar de uma carreira que tem um limite de validade
para uma outra esfera da sua vida que ainda tem muito por acontecer, né? Porque você tá com 30 anos, você para de treinar, por exemplo, de ser atleta, cara, você vai viver até os 70, até os 80, você tem muito mais ainda pela frente do que você teve para o passado, né? Então, o que você vai fazer? E, obviamente, é se preparar mentalmente também para essa transição de vida que um dia vai acontecer. E que ela pode acontecer precocemente também. Por exemplo, uma lesão. O atleta está passível de uma lesão que pode tirar ele definitivamente do esporte de alto rendimento para sempre, né? Então, isso também pode acontecer. E ali, findar sua carreira naquele momento. A gente está quase finalizando, esse bate-papo tá tão gostoso, gente. Mas eu quero saber, teve algum profissional de educação física que fez toda a diferença na sua trajetória, na sua vida? Com certeza, esse meu professor de educação física que viu ali em mim uma atleta de basquete antes de eu mesma ver, né? Ele foi fundamental. Ele mudou a minha trajetória, porque ele me oportunizou entrar no esporte com uma formação mesmo, né? Não só com uma vivência. E a partir dali, realmente eu consegui desabrochar como o potencial da atleta que eu me tornei. Então eu falo com ele até hoje, ele é um grande amigo, né? E eu sempre menciono ele nas minhas entrevistas, porque a visão dele enquanto profissional de educação física ali me oportunizou ser uma atleta de alto rendimento. Ai, que legal, né? Que bom que vocês ainda têm esse contato, isso é Sim. muito legal. Para ele deve ser gratificante, né? Olhinho brilhando. Com certeza, eu acho que assim como eu falo, ele também deve falar para todo mundo. E deve assim, siga lá, minha aluna, fui eu que lancei. Isso. Agora, para a gente encerrar, então, esse bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem, né, para o profissional de educação física que sonha, sonha, né, que já trabalha ou sonha atuar, então, no alto rendimento. Qual mensagem você deixaria? Bom, para aqueles que querem trabalhar diretamente com alto rendimento, com certeza a mensagem é que se preparem, né? O alto rendimento, ele é uma linha tênue que difere ali aquele atleta que poderia ganhar medalha e aquele atleta que não consegue ganhar medalha. Isso está nos detalhes, está na qualidade técnica, que ela perpassa pelo profissional também, assim como do atleta, né? Então, se preparem o máximo que puderem, né? Façam cursos, tenham vivências, assistam se não puderem, né, adentrar em outros universos como europeus ou até da América do Norte, que é muito forte no alto rendimento, né? A internet está aí para isso, então se prepara da melhor forma, porque realmente no alto rendimento a capacidade técnica ela interfere muito na performance do atleta. Então, quanto mais capacitado está essa equipe que trabalha diretamente com o atleta, melhor esse atleta vai corresponder, vai render e vai conseguir performar, né? Então, esse é o meu conselho. Ai, muito obrigada, Isiane, por ter separado um tempinho na sua agenda, que eu sei que é lotada, para vir aqui conversar com a gente no Estúdio Craft 1. Foi realmente uma honra, um prazer. Obrigada. Imagina, Débora, foi um prazer falar com vocês e falar um pouco do nosso trabalho, da minha vida também. É sempre prazeroso. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo com Isiane Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva. E aí, conta pra gente nos comentários. O que você achou desse conteúdo, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.